1 Samuel, capítulo 3, apenas a primeira frase do versículo 11, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, porque tu és o Deus que fala, tu és o Deus que responde, tu és o Deus que orienta. Nesse momento, fala conosco, Senhor, fala à tua igreja. Ó Deus, me coloco como instrumento nas tuas mãos, que eu esteja sensível, ó Deus, a ouvir a tua voz, que eu diminua, que o Senhor cresça. Perdoa meus erros, minhas falhas, meus pecados, enche-me de ti, do teu Espírito Santo, mostra, Deus, revela, dá a revelação daquilo que tu queres falar aos nossos corações, à tua igreja nessa manhã. Assim, ó Deus, repreende todo mal, toda distração, toda seta do inimigo, ó Pai, e que possamos ouvir tua palavra, guardar a tua palavra e praticar a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Disse o Senhor a Samuel. Conhecemos a história de Samuel. Ana, sua mãe, ela era estéril. Depois, se você ler o capítulo 1 de Samuel, a mãe de Samuel não podia ter filhos, então ela ora, ela clama, ela em lágrimas ora ao Senhor. E o profeta Eli era o profeta em exercício naquela época. Ele acha que ela estava bêbada, estava embriagada, mas ela coloca a fé em ação. Deus abre, Deus abençoa, Deus abre a sua madre, ela tem um filho, e o filho é Samuel. E é interessante que nessa época, Eli, o sacerdote, seus filhos, eles estavam sendo relapsos, negligenciando preceitos importantes da lei do Senhor, principalmente ali no tocante às ofertas. E quando nós olhamos aqui o contexto que o menino Samuel ouve a palavra de Deus, a voz de Deus pela primeira vez, diz o capítulo 3, o versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Só que o versículo inicial que nós lemos, disse o Senhor a Samuel. Era um contexto, era um período que o sacerdote, eles estavam distantes, estavam desobedecendo, estavam relapsos, e a palavra do Senhor era rara. Era um momento de que a palavra do Senhor, as visões não eram frequentes, pouco Deus estava falando através do profeta, através dos sacerdotes, porque eles estavam errados. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque ele era jovem, ele era menino, como diz o versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Essa manhã, nós vamos aprender com esses dois exemplos. Eli, o profeta Eli, que era o profeta na época em exercício, e Samuel. Quem temos sido? Sejamos Samuel, não sejamos Eli. Ou seja, o momento, o contexto então era esse. Samuel, porque Ana fez um voto, a mãe de Samuel fez um voto: Senhor, se o Senhor me dar um filho, ele será teu, vai servir na tua casa. E Deus concedeu a ela Samuel, e após ele ficar um pouquinho maior, ela deu ali, colocou para servir ao Senhor, no tabernáculo, nas coisas de Deus. E Samuel, ainda menino, estava servindo a Deus, estava fazendo aquilo que Eli, seus filhos, embora estivessem servindo, mas por coisas automáticas, por coisas, religiosidade, mas de uma maneira que desagradava a Deus, e nós já vamos falar sobre isso. Então a palavra de Deus era rara. Samuel ainda era um menino, ainda era um garoto, ainda não tinha ouvido, não conhecia o Senhor. Só que agora
foi o versículo inicial que nós lemos. Disse o Senhor a Samuel. Porque 3 vezes Deus chama Samuel. Aí o menino não conhecia, então ele levanta, ele vai até Eli. O Senhor está me chamando, Eli? Aí ele, não te chamei. Aí Samuel volta. Aí de novo, Samuel. Aí, Eli está me chamando. Aí ele vai, não te chamei. Porque ele ainda não tinha, ainda era um menino, era o primeiro momento que Samuel escuta a voz de Deus. Então aqui nós já aprendemos coisas importantes. Ainda que tivesse um tempo de, podemos dizer assim, que a palavra do Senhor era rara, que não tinham visões, que pouco Deus estava falando, mas se você estiver na presença de Deus, se você estiver servindo a Deus, Deus vai falar contigo, independentemente do erro, em volta dos erros alheios. Ainda que venham escândalos, e como tem escândalos, ainda que tenham pessoas que se dizem chamar pelo nome de Deus, mas estão longe de Deus, acontece isso, acontece. Jesus falou, naquele dia muitos dirão, Senhor, no teu nome curei enfermos, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, não vos conheci. Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele, por quem vêm os escândalos? E Eli e seus filhos deram um mau exemplo, nós já vamos falar sobre isso. Então Samuel ainda era um menino, como acabamos de ler aqui, e nós passamos também por esse processo. Quando nós iniciamos a nossa vida cristã, digamos assim, nascemos de novo, né, um bebê, mas nós não podemos ficar impedidos de crescer. É necessário ter um crescimento. Samuel não ficou a vida inteira como um menino sem conhecer a Deus. Aqui foi o primeiro passo, mas ele ouviu a voz de Deus e desenvolveu o seu ministério e abençoou vidas, abençoou a nação de Israel, porque ele ouvia a voz de Deus e transmitia o que Deus falava através dele para o povo. Então nós não podemos ficar como menino. Por exemplo, lembramos o que diz 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, gostava das coisas de menino, mas agora eu cresci. Sou homem, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, vai ter o crescimento. Aquilo que te impede de crescer, aquilo que está tentando te tirar da presença de Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, cai por terra. A dúvida, a fraqueza, todos nós passamos. Momento que afeta alto, afeta baixo, mas não podemos ser anões espirituais, temos que crescer. Samuel ainda era um menino, ainda não conhecia o Senhor, né? Paulo fala, né? Quando novos nós nos alimentamos de leite, mas chega um momento que tem o crescimento e precisamos ter o alimento sólido. Faça essa observação. Sua vida espiritual está crescendo? Ou ainda estamos, né, como meninos? Precisamos crescer. Claro, temos que ser como crianças. Jesus ensina, não é disso que estamos falando. Temos que ser humildes, temos que, aquele que não é como criança não vai herdar o reino de Deus, deixar vir a minhas criancinhas. Às vezes louvamos, quero ser como criança. Mas tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus. E Samuel começa a entender, Samuel começa a aprender. É o primeiro momento, é a primeira experiência de Samuel, ainda menino, a ouvir a voz de Deus. Tanto que ele achou que era Eli. Então, segunda característica que nós aprendemos aqui nesse contexto, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Pode ser que você ainda não conheça a Deus, mas eu creio que lá na frente, se você continuar, se você perseverar, se você continuar buscando, busque a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, porque Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então você lá na frente, você vai falar como Jó, eu te conhecia antes, só de ouvir, mas agora eu te conheço.
Então vá a um nível mais profundo de intimidade com Deus. É o que aprendemos aqui. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Se você ainda não conhece a Deus, leia a sua palavra, tenha vida de oração, peça a Ele, e quando menos você esperar, Ele vai revelar, Ele vai mostrar coisas grandes e profundas que você ainda não conhece. Não é assim que Deus fala através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, invoca-me e te responderei. Deus não deixa ninguém sem resposta. Vou te anunciar, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que você ainda não sabe. Então precisamos deixar de ser meninos. Samuel, ele cresce. Só que o terceiro ponto que eu trago nessa manhã, nesse contexto, o sacerdote não era Samuel, era Eli. O sacerdote ali em exercício era Eli que julgava ali o povo, e juntamente com seus 2 filhos, como diz aqui, por exemplo, o versículo 2, certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que a arca estava, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Ambos estavam ali. Samuel estava ali e o profeta também estava ali, mas Deus vai falar com Samuel. Deus não vai falar com o profeta. Deus chama o menino, já ainda jovem, ainda garoto, já há uma responsabilidade para repreender Eli, para trazer uma palavra de repreender Eli. Olha, você está errado, Deus vai vir com juízo. Coitado do garoto. Mas Deus falou, ele entregou. Já aprendendo a não temer o homem, mas temer a Deus. Então ele diz aqui, olha, diz o versículo 11, disse o Senhor a Samuel, que foi o versículo inicial que nós lemos: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o povo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então Samuel fica deitado até pela manhã, aí Eli chama Samuel e fala: o que Deus te falou, Samuel? Aí Samuel fala, e Eli dá uma resposta, versículo 18, Samuel lhe referiu tudo, nada lhe encobriu, e ele disse: é o Senhor que faça o que bem lhe aprouver. Temos muitos ensinamentos, é um texto riquíssimo, mas o terceiro ponto que eu compartilho aqui: o sacerdote era Eli, mas Deus vai falar com o menino, Deus vai falar com Samuel, porque Eli estava errado, estava transgredindo, estava sendo relapso no tocante às coisas de Deus. Quarto ponto, os 2 estavam ali, Deus fala com Samuel. Só que para complementar, continuar o que Deus está falando conosco nessa manhã, eu quero antes falar sobre o profeta Eli. Nós vemos aqui alguns erros, mas ele era o profeta. Se nós lembrarmos a história de Ana, da mãe de Samuel, se nós voltarmos aqui o capítulo 1, ela era estéril. Samuel capítulo 1, diz o versículo 17, vamos ler o versículo 16: não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. Ainda que estivesse errado o profeta Eli, ainda que não tivesse repreendido seus filhos,
Aí ele ainda era o profeta, ele ainda era canal de bênçãos. Ana vai, clama por um filho, ele até acha que ela estava embriagada, porque não saía a palavra, ela chorava. Mas depois que ela fala, olha, não tenha a tua serva como uma mulher maligna, como uma mulher que bebe, mas estou aqui para pedir, para aclamar, ele abençoa. Ele diz, olha, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então ela concebeu, após a bênção, após a sua oração, após ouvir a palavra de Eli, ela concede, tem Samuel, ela vai conceber um filho, vai ter Samuel. E novamente no capítulo 2, versículo 20, Eli abençoava a Eucana, que era a mulher de Ana. Então Eli abençoava a Eucana, a sua mulher, e dizia, o Senhor te dê filhos, e desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mais uma vez, ele abençoa os pais de Samuel, Eucana e Ana, e deu mais filhos, como diz aqui, deu 3 filhos e 2 filhas, porque ele ainda era o profeta. Ainda que tivesse errado, ele ainda abençoava, ele ainda estava ali, porém, ainda que ele tivesse abençoando, ele estava desagradando a Deus por outros erros. Então precisamos estar atentos, precisamos olhar com os olhos espirituais, porque nós não podemos deixar que a vida espiritual, a vida ministerial fique comprometida por causa de erros que não são tirados. Mas eu estou abençoando, mas eu sou profeta, eu tenho esse título, eu sou usado por Deus, eu abençoei e ela teve Samuel, eu abençoei de novo e agora teve vários filhos. Mas aquilo que não agrada a Deus tem que ser tirado. Então nós vemos aqui, digamos assim, que Eli até foi canal de bênçãos. Nós vemos que Eli até orienta seus filhos. Diz o capítulo 2, o versículo 22 em diante, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço de vocês. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ele até orienta os seus filhos, porém ele não os repreende. A partir do momento que ele orientasse os seus filhos tinham que ouvir, tinham que se consertar, mas a partir do momento que eles não se consertam, ele tinha que ter colocado um basta. Eis aí um dos seus erros. Por isso que Deus fala, você honrou mais seus filhos do que a mim, mas ele até orienta. Estou tentando trazer aqui alguns pontos, o temor a Deus que ele tinha, de uma certa maneira, de falar, uma sabedoria, falar, olha, se você pecar contra o seu próximo, Deus vai ser o árbitro, mas se você pecar contra Deus, e aí, agora? Ele orienta, porém não teve um pulso firme de repreender, falar, olha, dessa maneira vocês não vão ficar, são meus filhos, eu amo vocês, mas não vão ficar. Era para ter retirado, era para não ter se importado com a continuidade, vai ser minha família, não vai, que vai dar continuidade ao sacerdócio. Ele tinha que se preocupar com a sua intimidade com Deus, tinha que se preocupar em agradar a Deus, não ficar se preocupando com isso. Ele orienta Samuel, o capítulo 3, versículo 9, Samuel ouviu a voz de Deus, Samuel, Samuel, aí ele vai até Eli, chega um momento que ele tem uma percepção, ele orienta Samuel,
Samuel, quem está falando contigo não sou eu, é Deus, diz o capítulo 3, versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-se, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E diz o final do versículo 8: entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Então, ainda que ele estivesse no erro, ele não estava totalmente, mas porém ele estava desagradando a Deus, e desagradou a Deus, e veio o juízo de Deus sobre a vida dele. Por quê? Capítulo 2, versículo 29, Deus enviou um homem para falar, um homem de Deus para falar a Eli. Não era Samuel, Samuel foi depois. Antes de Deus falar através de Samuel, Deus enviou um homem de Deus até ele, e disse no versículo 29 do capítulo 2: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, Eli, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ou seja, ele honrou mais os seus filhos, e ele estava até um certo ponto sendo conivente, porque ele também estava, engordando das ofertas, estava sendo conivente, comia das ofertas, estava engordando daquilo que não era para tocar, daquilo que não era para comer. Isso aqui é muito sério. Por exemplo, Mateus capítulo 10, se você acompanhar comigo, olha o que Jesus fala, Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Olha o que Jesus ensina. E ele incorre esse erro, ele honra mais os seus filhos do que a Deus. Que nós possamos buscar temer a Deus, buscar temer ao Senhor. Então nós vemos aqui que, por exemplo, o capítulo 3, o versículo 13, no momento que ele julga, que Samuel entrega, Deus fala para Samuel: olha, pela iniquidade que ele bem conhecia. Ele conhecia a iniquidade, ele conhecia o erro. Deus não trouxe um juízo para ele, ele conhecia, ele teve a chance, teve muito tempo, chegou a orientar os seus filhos, mas não repreendeu. Às vezes em nossas vidas é necessário um posicionamento enérgico, um posicionamento forte, uma mudança radical, para que nós possamos estar diante de Deus de uma maneira sincera, de uma maneira pura, de uma maneira agradável, não se importando com as coisas religiosas, como ele estava, com a sucessão, enfim, mas se importando em agradar a Deus, se importando em buscar ao Senhor, se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Como está a nossa vida espiritual? Sejamos Samuel, não sejamos Eli. Tantos erros que poderiam ser trabalhados, a história de Eli poderia ser diferente, mas às vezes, e quantas vezes nós somos Eli? Quantas vezes fingimos que não vimos o erro? Quantas vezes passamos e vai deixando? Não deixa, meu amado irmão. Agrade a Deus, agrade o Senhor. Comece a mudança mais profunda, começa a mudança no coração, começa a mudança no pensamento, começa. Porque depois pode ser tarde demais. Começa a falar: Senhor, a partir de agora eu quero te agradar. Senhor, a partir de agora eu quero ser um novo homem. Aconteceu com Saul. Deus fala: olha, Samuel, você vai até, só continuar a leitura, quando vai, o povo pede um rei, rejeita Deus, só depois continuar a leitura. Aí quando Saul, ele recebe o Espírito, ele é um novo homem, ele profetiza que nós viemos ser novo homem, nova mulher, por isso que é uma nova vida.
alguém que teme a Deus, alguém que busca a Deus, alguém que se preocupa em agradar a Deus, não aos homens. É claro, amamos nossos filhos, não é isso que Jesus está falando, mas a prioridade tem que ser amar a Deus. Jesus não está falando, olha, aquele que amar é mais do que a mim. É claro, nossa prioridade é assim, é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas depois o próximo, família. E depois as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que Eli, mesmo sendo advertido por Deus, nós vemos momentos na Bíblia que Deus traz um juízo, mas a pessoa se humilha, a pessoa quebranta, e Deus muda. Deus ouve o clamor. Eli não. Diz o capítulo 3, o versículo 18, né? Primeiro Deus falou que Eli conhecia a sua iniquidade, só que o versículo 18 ele é muito interessante. Então Samuel lhe referiu tudo, nada lhe encobriu do que Deus falou, e disse Eli: é o Senhor, que faça o que bem lhe aprouver. Quando eu li a primeira vez, há muito tempo, eu achei até uma resposta sábia. É Deus, vai fazer o que lhe aprouver. Veio o juízo. Só que nós aprendemos aqui que Eli é uma resposta sábia, mas uma atitude errada. Não se humilha, não se quebranta, não pede o perdão, é uma atitude, embora reconhecesse a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tanto na bonança, como na direção, como no juízo, mas ele não se humilha, ele não se quebranta. Nós vemos pessoas que erraram, que receberam juízo, mas que se quebrantaram. Por exemplo, Davi, ele quebranta, ele, Senhor, escreve um Salmo 51, não retire de mim, Senhor, teu Santo Espírito, não me repulse da tua presença, errei, falei, mas dá-me um coração puro, um homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes Davi foi repreendido pelo profeta, Natã, Davi dá o veredito para ele mesmo, sem saber que era ele: esse homem é digno de morte. Aí Natã fala: esse homem é você. Mas aí ele quebranta, ele não fala: faça como o Senhor lhe aprouver. Atitude diferente. As nossas atitudes mudam a história da nossa vida. Atitude de Ana. Ana era estéril porque Deus a fez estéril. Era um decreto de Deus para ela ser estéril. Mas ela ora, ela chama, ela clama, ela busca ao Senhor. E Deus muda. Deus dá a ela filhos e filhas. Nossas atitudes mudam a história da nossa vida. E a melhor atitude que nós temos que ter é a atitude de um coração quebrantado, contrito, o qual Deus não desprezará. Não estou dizendo, eu não sei, não temos como saber como seria se Eli se humilhasse, quebrantasse, não sei. Mas deveria. E muitas vezes é o que nós precisamos. É o que Deus vai falar um pouco mais à frente, por exemplo, para Salomão, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Porque eu creio que o nosso Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus que vai estar ouvindo a sua oração, o seu clamor, é um Deus que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, desde que nós venhamos nos arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então não sejamos como Eli. Priorize na sua vida agradar a Deus, agradar ao Senhor. É claro, queremos agradar o nosso próximo, agradar o nosso pai, nossos filhos, não há nada errado nisso, mas a prioridade na nossa vida tem que ser Deus, amar ao Senhor de toda a tua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma. Amar a Deus, buscar a Deus, tem que ser a sua prioridade. Sua família não vai te levar para o céu. Seu trabalho não vai te levar para o céu. Tudo isso é importante. Mas você estar na presença de Deus, isso vai te levar para o céu. Conhecer Jesus
permanecer. O reino de Deus é conseguido por esforço, se esforçar, permanecer. Isso vai manter, vai te levar para o céu. Por isso, então, aprendemos aqui com Eli, embora ele ainda fosse o sacerdote, ainda ele fosse canal de bênção, ainda ele tivesse abençoado vidas, ainda ele tivesse orientado a Samuel, ainda tivesse orientado os seus filhos, embora não tivesse repreendido, errou, recebeu o juízo. Agora, quer ver uma diferença com relação a Samuel? Aqui nós já vimos vários pontos. Eli não se humilha, Eli não se quebranta, Eli não repreendeu os seus filhos, embora tivesse orientado. Mas Samuel, nós vemos aqui já desde o momento de pequeno. Capítulo 3, versículo 1, preste bastante atenção. O jovem Samuel servia ao Senhor. O jovem Samuel não servia a Eli. Diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. Aqui, por exemplo, na igreja, né, somos um corpo, somos uma equipe, mas você serve a Deus. Você serve ao Senhor. Embora seja saudável, seja bom, um ajudar o outro, um apoiar o outro, cada um fazer a sua atividade, aquilo que você sabe fazer de melhor, faça para Deus, não enterre seu talento. Não tire a mão do arado, mas temos que ter esse entendimento. Samuel, ele estava aprendendo com Eli, ajudava Eli, fazia tudo o que Eli pedia, mas ele servia ao Senhor. Né? Eli falava, olha, vai, faça isso, ele fazia. Olha, vai, volte a dormir, se a voz te chamar, fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Ele fazia, ele obedecia, mas ele servia a Deus. Você, na sua vida cristã, serve a Deus, não serve a homens. É muito bom ter esse elo, ter essa união. Temos que ter uma estrutura, né, na igreja. Vemos isso desde Atos. Mas sirva a Deus. Você está servindo a Deus. Não olhe para o erro do homem. Não olhe para as coisas que tentam muitas vezes nos entristecer. Mas olhe para Deus, o autor e consumador da tua fé. Você serve a Deus. Samuel servia a Deus. Versículo 11 nós lemos. Disse o Senhor a Samuel. Agora ele passou a conhecer o Senhor. Olha quantas características de Samuel. Antes não conhecia, agora conhece. Passou a conhecer o Senhor. Diz o capítulo 3, o versículo 19: crescia Samuel e o Senhor era com ele. O Senhor, Ele é contigo. Deus é contigo. Sem a presença de Deus não chegaremos, não continuaremos. Sem a presença de Deus falharemos. E nós vemos isso desde sempre, né? José, na prisão, como escravo, prosperava porque Deus era com ele. Quantas vitórias nas batalhas, porque Deus era com o povo, Deus era com Davi. Nós vemos aqui Samuel crescendo e o Senhor era com ele. Deus, Ele é contigo. Deus não vai te desamparar. Deus é contigo. Foi com Moisés, assim como eu fui com Moisés. Ó Josué, assim eu serei contigo. Deus é contigo. A presença de Deus. Capítulo 3, versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Estou só trazendo algumas características de Samuel. Servia ao Senhor, não a Eli. Passou a conhecer o Senhor. Crescia Samuel. Vemos vários versículos falando, né? A palavra de Deus, diz aqui o versículo 20, né? E nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Todas as suas palavras dadas por Deus se cumpriram. Diz o versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ele era do Senhor. O Senhor era com ele, diz o versículo 19. E olha só, vamos avançar ao capítulo 7, para encerrarmos. 7, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor,
tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel, estamos aqui em um momento de reavivamento, mas ele falou o que tinha que ser falado. Não fez como Eli. Samuel aqui ele diz: olha, se é de todo o coração que você volta para Deus, que seja verdade, que seja sincero, tira o que não agrada a Deus. Mas não ficar permitindo aquilo que desagrada ao Senhor. Eli, embora tivesse orientado, permitiu, não repreendeu. Foi conivente, ainda se alimentava da gordura. Samuel, ele vai e fala: olha, é para tirar. O que não agrada a Deus tem que ser retirado. Ou seja, era um momento, né, ele repreende o povo, ele entrega, ele direciona o povo. Versículo 9, o versículo 8, né, os filhos de Israel pedem para Samuel clamar a Deus. Versículo 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus, dos inimigos. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. No momento difícil, vem os inimigos, os filisteus, contra a peleja, né, já tinham ali anteriormente vencido uma batalha, tomado a arca, mas Deus operou ali um milagre, trazendo, né, problemas para os filisteus. Eles devolveram a arca, né, veio com problemas, tumores, enfim, pestes. Então eles foram, né, olha, fica com vocês. Aí os filisteus, né, passavam para outra cidade: não, fica com você. E aonde há? Então eles devolvem a arca. Só que agora o povo estava com medo. Por quê? Porque antes eles confiaram nas próprias forças, mas agora o povo estava entendendo que é necessário confiar em Deus. Samuel, clama a Deus por nós estamos com medo. Samuel clama, olha só, Samuel clama a Deus. Se você clamar a Deus, se você clamar o Senhor, Deus vai responder, Deus vai fortalecer. O Senhor lhe respondeu, ou seja, Samuel clamava a Deus. Humildade, dependência de Deus. Não chegou: eu sou o profeta, faz isso, faz aquilo. Em nenhum momento nós, como servo de Deus, podemos agir assim. É humildade, Senhor, é clamar a Deus, pedir a direção de Deus. Quantas decisões tomamos em nossas vidas sem orar, sem pedir a direção de Deus, sem ler a palavra? E para encerrar, versículo 12, um versículo bastante conhecido, né? Deus respondeu, Deus trovejou, né? Diz o versículo 10, Deus trovejou, Deus deu a vitória, né? Os homens de Israel ganharam essa peleja contra os filisteus. E o que Samuel faz? Versículo 12, tomou então Samuel uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. E o versículo 17 diz: voltou a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel, e edificou um altar ao Senhor. A vitória veio, ele clamou, Deus deu a direção, Deus agiu, Deus guerreou. Essa guerra, essa peleja é de Deus, é do Senhor, por isso você clama. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Só que depois que veio a vitória, Samuel vai dizer, vai colocar, né, um memorial, vai colocar uma pedra, e ele vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi pela sua sabedoria, não foi pela sua posição, não foi por nada disso, mas foi porque até aqui quem te ajuda é Deus, quem te ajuda é o Senhor. Se coloca de pé glorificando, exaltando o nome do Senhor. Quem te ajuda é Deus, quem te fortalece é Deus. Que sejamos Samuel, não sejamos Eli. Não adianta conhecer a orientação certa e não agir. Não basta conhecer o caminho certo e seus pés não estarem nele. Eu quero orar. A palavra de Deus foi pregada e tenho certeza que alcançou terra fértil em nossos corações.
começar pelo meu. Porque precisamos crescer, precisamos avançar. Precisamos deixar de ser menino, precisamos, porque estamos diante de Deus. Deus vai julgar, Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. É tempo de agir, é tempo de exercer, trabalhar, buscar ao Senhor, mudar os erros, tirar os erros. Quero orar nessa manhã. Não vou pedir para que levante mão, para que venha à frente, que hoje nessa manhã Deus está tratando na intimidade, no coração, você e Deus. Deus falou, Deus está falando, o Espírito Santo de Deus está falando. Tem que mudar. Deus quer falar é contigo, não é com outro, não. Deus, Ele quer falar é contigo. A respeito de você, Deus quer falar contigo. Era para Deus falar com Eli, mas falou com Samuel, porque Eli não mudou, Eli manteve o erro. Deus, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada, que possamos praticar a Tua palavra. Nos ajuda, queremos melhorar, Senhor, nos ajude a melhorar. Ó Deus, quantos exemplos falados aqui. Que possamos ter um posicionamento firme na nossa vida espiritual, na nossa casa, no nosso lar, temer a Ti, buscar agradar a Ti, como Paulo ensina. Queremos agradar a Deus e não aos homens. Ó Deus, que haja mudança, que haja, ó Deus, avivamento, que haja, ó Deus, uma limpeza, tirar, ó Deus, aquilo que não Te agrada e dar espaço às coisas espirituais, às coisas que Te agradam. Tu és a nossa prioridade. Queremos ser assim, ó Deus, como Samuel. Sair desse estado de antes não conhecer, ainda menino, mas, ó Deus, conhecer a Ti e crescer, desempenhar o nosso ministério, frutificar. Assim, ó Deus, vai renovando, vai fortalecendo, vai visitando nossos corações, Senhor, vai enchendo com Teu Espírito Santo. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.